dessa parte de ortodontia preventiva. Então, a gente falou bastante coisa na aula passada, né? Classificação. A gente veio desde tipo de arcada, sequência dos dentes, né? Bom dia, Mar. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, Bom beleza. dia. Aqui, fazendo um flashback aqui do que eu falei, no lado esquerdo aqui, estou passando os slides, né? Classe 2, divisão 1, né? Divisão 2, alguns tipos de mordida, cirurgia ortognática, problemas de postura, né? E chegamos aqui num ponto que eu acrescentei, que é só para deixar mais completo aí essa aula aí, né? Que essa parte que o ortodontista, né, realmente começa o tratamento com essa parte de planejar, né? De documentação ortodôntica, tem toda a parte de radiografia, de modelos iniciais, né? Então, documentação, né? O planejamento do que vai ser feito. Muitas vezes esse estudo, né, é baseado em alguns traçados cefalométricos, existe cefalometria, que são pontos do crânio, e que são referências, assim, né? Existem médias, né? Como a gente já falou, o plano de Camper, né? Ele tem uma média aí de 15 graus. A gente tem o plano oclusal, que é paralelo ao plano de Camper, é o plano dos dentes, né? É o plano horizontal de Frankfurt, que é aquele plano que é horizontal, passa aqui pela base da órbita, né? E por cima da TM. Então, são várias linhas que são usadas como referência para saber o que está fora. Né? É a maxila que está muito para frente ou é a mandíbula que está muito para trás. Né? Então, para direcionar esse tratamento, né, que já é da parte de ortodontia aí, né, corretiva até. Né? Então, mas o planejamento é muito importante. Tá? Então, só para ilustrar. E o dentista vai decidir, né, os tipos de forças que ele precisa, né, exercer sobre os dentes para chegar naquela posição de oclusão ideal que a gente comentou também, mesmo na aula de orto. Então, seguindo padrões aí, ele vai estudar cada caso, né, para perceber o tipo, né, de oclusão, o que está discrepante, o que está fora da posição. Ali de imediato a gente já vê o molarzinho numa chave de oclusão. Olha a mediana lá, a cúspide mediana entrando no centro do molar superior. É a classe 1. Né? Olha lá os centrais ali com uma boa proteção ali, né? Ó, com trespasse adequado entre o inferior e o superior, né? Mas uma característica aí de classe 1, né? Oclusão ideal. Então, esses traçados aí, né, se baseiam em médias também. Que no Brasil é mais difícil, até porque é muita miscigenação, como eu disse. Né? Tem médias europeias que são bem precisas, quanto a pessoa vai crescer, tudo já é programado. Né? Já com a miscigenação, essas médias são mais complicadas. Né? Então, decidiu, vai fazer algum tipo de força sobre o dente. Né? Então, a gente tem alguns princípios biomecânicos, né, de engenharia e de biologia, né, para conseguir essa movimentação dentária, tá? Essa movimentação dos dentes que precisam ser corrigidos aí. Então, dos princípios que é importante aí para conseguir essa movimentação dentária é a ancoragem. Né? A ancoragem. A gente precisa ter uma âncora. Né? Então,
âncora. O que seria ancoragem? O que seria essa ancoragem? A gente chegou a comentar na aula passada que a gente vai fazer um distalizador de molar. Que são aqueles casos que o molar teve mesioversão, né, e ele inclinou para mesial. Por exemplo, um molar permanente, aí, um 36. Né? Então, aí daria para fazer um aparelho com algum tipo de força, uma mola ou um expansor, aqui nesse caso a gente está vendo um expansorzinho ali, que ele vai exercer uma força sobre o molar que mesializou, porque o tecido acabou perdendo antes, algum motivo. Né? Então, ok. Né? Então, a gente precisa de ancoragem. Tá? Esse aparelho precisa estar ancorado na arcada para conseguir aplicar uma força. Se não estiver bem com uma âncora, estabilizado no lugar ali, o aparelho todo, a parte anterior, lá, a resina, bem adaptadinha, né, encostando na mucosa, encostando nos dentes anteriores. Então, a gente consegue pegar o molar e exercer uma força sobre o molar. Né? Se eu quero empurrar um móvel pesado, o piano, empurrar o piano, né? Se eu não tiver ancoragem, é difícil. Eu tenho que pôr o pé na parede e dar uma empurrada. Se não um chão liso ali, eu não consigo sozinho empurrar o piano. Então, eu preciso de uma ancoragem. Né? Então, para conseguir aplicar essa força, né? Seria mais ou menos esse exemplo aí de empurrar o piano. Né? Então, é fundamental, né, essa ancoragem para aplicar uma força. Em cima de um patins, você não consegue empurrar nada. Né? Você está totalmente sem ancoragem. Eu não tenho nem coragem para andar de patins, quanto mais ancoragem. Então, um tombo com essa idade, poxa vida, zóio, né? Antigamente eu caía toda hora do skate. Ok, então, e tem ancoragem, né, que às vezes se consegue até fora da cabeça, são os aparelhos extraorais, né? Então, se eu quero puxar aqui, eu ancoro aqui às vezes, né? Então, de acordo com a inclinação dessas forças, a gente consegue uma tração alta, uma tração baixa, né? Então, são formas de ancoragem isso aí, né? Ancoragem extrabucal, que a gente comentou, né? Ali até a posição do elástico, se a gente perceber, ó, pode variar, né? Mais para cima, mais para baixo, de acordo com o tipo, né, de tração que a gente está querendo ter. Né? Então, hoje em dia, já tem esses mini implantes, né, que são instalados aí intraoralmente, e aí a gente consegue uma ancoragem para exercer essas forças que a gente quer, às vezes, para distal, né, que é o mais comum, que a gente quer trazer os dentes para distal, e é difícil, né? É difícil esse movimento para distal. Então, ou para mesial, tanto faz, né? Mas porque os molares, muitas vezes, eles servem de ancoragem, né? Eles servem de ancoragem, por exemplo, para puxar os anteriores. E quando quer movimentar os molares, por exemplo, né? Aí complica, né? Aí acaba tendo que ter esses recursos de mini implantes, né? Para ter o quê? A ancoragem. Então, essa ancoragem, ela depende muito da resina, desse aparelho removível, que é o caso que nós vamos realizar no laboratório, né? No caso dos aparelhos removíveis. Essa resina que tem que estar bem adaptada, né, às estruturas, nos dentes, na mucosa, porque é ela que vai ancorar para aplicar uma força. Né? Se ela estiver desadaptada, ela escapa.
E aí não empurra o dente, é o dente que empurra o aparelho para sair, né? Então, essa resina acrílica aí, que a gente já estudou as propriedades dela, como que funciona, a proporção, como trabalha, os equipamentos que utiliza para ficar transparentinha, bonita. Então, ela tem que estar bem adaptada para conseguir essa ancoragem, né, nesse aparelho, para a gente poder aplicar uma força e movimentar algum dente que a gente deseja, né? Então, ela deve, essa ancoragem, quanto maior a área ela abraçar, melhor, desde que não invada músculos, a área que machuca, né, que não pode invadir. Mas quanto maior a área possível, quando a gente quer ter ancoragem, então a gente tenta, né, abranger a maior área possível, porque isso você consegue maior estabilização do aparelho e maior ancoragem, né? E deve ter uma espessura adequada, a resina acrílica em torno de 3 milímetros, né? E aí o dentista e o técnico ajustam áreas que terminam em zero, né? Por exemplo, né? Quando não tem degrau, ela vai afinando, vai afinando, vai afinando, como o palato, né? Então, mas em média, de 2 a 3 milímetros, tá? A espessura da resina acrílica. Porque se ela for muito fina, né, quando tem a força, ela pode empenar, pode dobrar, desadaptar, quebrar, né? Então, não suportar essa função de ancoragem, tá? Então, esse é o primeiro princípio aí para a gente aplicar uma força e conseguir movimentar um dente, né? Então, olha lá a Nancy aí. Ela já tinha sido citada aí na aula, o espaço livre de Nancy, né? Quando cai os dentes descidos, os molares, o primeiro e o segundo molarzinho, né? Então nascem os pré-molares, sobra um espacinho que a Nancy chamou de espaço livre de Nancy, né? Então esse espaço ajuda a ter espaço, né, para os permanentes. Ok. A Nancy também bolou essa ancoragem aí, né? Então a banda, eu sou um cara que gosta de banda, vocês já sabem, né? Então, uma coisa que eu gosto na orto é esse negócio de banda. Ainda mais banda de metal. Aí, rapaz, ixi, aí eu gosto mesmo. Calma, é só piada, tá bom? Então, então ele colocou duas bandas aí de metal e aí um fio de orto que passa pelo palato e fez um ponto de solda em cada banda para prender esse fio. É super fácil fazer solda em orto, tá? Não é que nem solda em níquel cromo, que vocês vão fazer em prótese fixa, que é metal de alta fusão. Isso é feito com uma solda de prata, um pouquinho de bórax, que ajuda a solda escoar, assim, né? Então, um fundente. Então, aquele fluxo que se chama, e a chama ali, que pode ser aqueles chama azul, tipo aqueles, né, maçariquinho a gás, né? Então, Maçarico de cozinha. né, tem uns maçariquinhos, assim. Tem até hoje, não É sei se para dá com aqueles cozinha, é para isqueiro aqueles. power. Se bobear, até aqueles isqueiro power consegue Tem um maçarico que você compra para flambar alimento. alimento. Esse Sei. daí é bom. Esse daí eu tenho um desse. Uhum. E a gente tinha lá, né? Não estava legal o nosso, vazava gás. Quebrou, né? É, Ele bom, emperrou. não rolou mais. Foi uma Então, vez para consertar e no fim sumiu, consertou, mas não deu nada certo. entendi. Então é uma coisa assim que é simples fazer solda, não é difícil, né? Então, protege o É modelo simples, com sim. algodão molhado, tem várias técnicas. Então, Alginato. então, ali no meio ela fez uma bolinha, né, de resina apoiada no palato, né? Então, esse daí foi chamado de botão de Nancy. Mas como assim? Não estou entendendo. Qual a função dessa bolinha aí? Vamos supor que vai colocar um aparelho aí fixo e vai puxar esses dentes anteriores, aí vai puxar eles para distal, por alinhar, alguma pressão aí que vem para venha dentes. Então é como se eu colocasse o pé ali no céu da boca,
né? Eu ponho o pé ali no céu da boca e puxo. Eu estou uma certa ancoragem, né? Nesse palato, né? Pode ser aplicada alguma força. Às vezes é usado como contenção também, para manter a posição dos molares, né? Então, várias funções, e é um aparelho até que comum, né? O botão de Nance, tá? Então, tem que higienizar bem, né, por baixo desse que é o mais difícil, não ficar parando, né, bactéria por baixo dessa mau hálito, né, dessa área de resina, mas é aquele caso ali, né, que tem que estar bem adaptada às estruturas. Se estiver flutuando essa resina aí, não vai servir como ancoragem, entendeu? Se ela estiver desencostada, tá? Então ela tem que estar encostada, certo? Então, segundo princípio da movimentação dentária é a retenção, né, que tem um pouco a ver com ancoragem, mas existem componentes específicos para a retenção, né? Então, o caso aí que pulou de paraquedas e saiu voando o aparelho, né, foi falta de retenção, né? Tá certo que o vento é grande, é difícil segurar, mas, né, foi um exemplo de falta de retenção. O aparelho não pode ficar soltando, ele tem que ficar retido, né? Então, segundo o princípio, fixação ou retenção, né? Então, um exemplo clássico aí de PPR provisória, né? Um grampo bonito aí no central, aí né, para reter a prótese. Daí. Por que não tira fora esse metalzinho, né? É porque aí ela não para na boca, não vai conseguir sorrir, mastigar. Tem casos que não tem jeito, né? Se quer fazer uma PPR, né, provisória ou definitiva, às vezes aquele metal serve para reter. Se tirar, às vezes não dá, entendeu? Então, por quê? Porque senão quebra a regra da retenção, tá? Mas a gente luta, né, no caso de PPR, que não apareça, né? Existem também hoje grampos estéticos, né, com cor mais adequada, para tentar mimetizar ali com a gengiva. Então, a gente vê isso daí também, né? Agora, no caso da orto, quem vai conseguir essa retenção são os grampos mesmo de metal, que é feito com fios, né, ortodônticos de diferentes espessuras, né? E a gente tem algumas variações nesses grampos, né? Então, varia muito, às vezes, da preferência do dentista, do perfil do paciente, né? Então, para escolher qual grampo, né, de retenção que vai usar, né? Então, a função é a mesma, para que o aparelho não solte da boca, né? Precisa deles. Então, alguns casos que a resina abraça os dentes, que nem a placa de mordida, às vezes não precisa, né? Então, quais são as variações? Isso é um pouco polêmico, né, porque a gente vê pessoas, fotos, imagens com nomes que os laboratórios fazem de forma diferente, variações das variações, por exemplo, desse grampo tipo gota. Se você digita lá grampo tipo gota, às vezes vai aparecer a gota em pezinho assim para baixo, às vezes vai aparecer a gota de frente, às vezes vai aparecer a gota de lado, né? São variações que usam a gota, que é essa forma de fazer, né, a dobra no fio, que fica aparecendo que tem uma gota na ponta, né? É o segundo exercício que nós vamos fazer da folha aí de exercícios. O primeiro é retificar, o segundo, fazer a gota, né? Então, é o básico aí para fazer os grampos, é a gota, tá? Agora, quando o dentista pede, eu quero um grampo tipo gota, é bom que você se certifique qual a posição que ele quer da gota, né? Se ele quer assim, se ele quer assim, se ele quer perpendicular ao dente, tá? Então, a gente segue uma nomenclatura que a gente vem aprendendo e tal, mas não é a verdade. Eu vejo que existem muitas interpretações dessa gota. Então, a gente chama de gota essa que fica perpendicular ao dente,
tá? O grampo gota, né? O grampo gota, né? Então, ele tem a vantagem de ter um enroscamento ali na bossa lateral e na proximal dos dentes, então ele trava legal, sabe? Só que ele tem a desvantagem que ele volta e passa por cima dos dentes, então ele forma um C que dá um volume na vestibular, que muitas vezes é até bom para a pessoa conseguir remover o aparelho, sabe? Fica aquele Czinho que ela encaixa o dedo e ele sai. Quando a gota está escondidinha, é difícil, sabe? Às vezes tirar o aparelho, sabe? Então, esse daí é uma forma, tá? Então, faz a gota, segura o alicate, vira, né? Então ele fica um Czinho na vestibular, que a gente chama de grampo tipo gota, tá? Então, agora, quando a gota fica assim bem escondida, né, já fica sem dar aquela volta, a gota fica com a dobra já entrando entre os dentes, sabe? Então, o que vai segurar é aquela dobrinha da gota. Antes a gota estava perpendicular, agora ela está de pé e de lado, vamos dizer assim, né? Então, a gente chama de interproximal ou proximal, porque ela entra bem entre os dentes, né? Bem entre os dentes e fica mais escondido para quem prefere mais estética, né? Mas ela tem menos retenção do que aquela que entra perpendicular, né? Que enrosca mais fácil, vamos dizer, e nos dois dentes laterais. Essa enrosca no meio, né? Então, são variações do mesmo tema e da mesma função, tá? E, como eu disse, tem quem deixe a gota para baixo também, né? Então, a gente não faz assim, tá? Então, essa gota para baixo é comum também. Outro grampo bastante usado é o circunferencial, né? Porque ele pega a circunferência, né? Esse tipo de grampo, originalmente, foi criado por um cara que se chama Jackson, né? E ele fez 2 grampos, um para cada lado. E depois tirou um deles e ficou meio Jackson. É Jackson ou Jackson? Eu acho que é Jackson. A gente fala os dois jeitos, né? Não tem É, assim. Eu não sei o jeito certo mesmo. ele fez esse grampo, jogou o chapéu, né? Então é o Jackson, né? Não é o Michael. Ou o grampo em C, né, Mar? Ou o grampo em C, né? Então, aquela gota que fica na ponta serve para não espetar ali a bochecha do paciente, né? Então, em PPR normalmente tem a pontinha mesmo, né? PPR definitiva, né? Em PPR provisório às vezes eles não fazem essa gota. Tá? Agora em orto, como é para criança, né? E tem um pouco menos de habilidade aí para colocar, normalmente se faz essa gota para evitar, né? Que ela se perfure, tá? Então essa daí é o grampo circunferencial, tá? Ou em C ou meio Jackson. Então, olha lá, um grampo proximal, peguei da internet, né? Então, simulando aí o Nemo. Né? Então, grampo proximal ali, né? Passando ali entre os dentes, vem e fica a gotinha ali meio escondida, né? Na proximal dos dentes. Tá? Na hora de fazer esses grampos, às vezes a gente tira um pouquinho do gesso da parte superior da gengiva, ali que tem a gengiva, né? Então, quando o aparelho entra, ele aperta um pouquinho a gengiva, mas não machuca, ele só dá esse efeito aqui, ó. Porque no modelo foi feito um pouquinho mais para dentro do que a gengiva. Então, quando ele encosta na gengiva, ele dá uma pressãozinha, que não machuca, mas consegue um pouquinho mais de retenção ali numa área mais profunda, que já até pressiona um pouquinho a gengiva. E o dentista sempre pode ativar isso. Você fala, está meio solto, ele pode pegar o alicate
e fazer com que isso entre mais entre os dentes, né? Ou está muito preso, ele pode abrir um pouquinho e aliviar um pouco a retenção, tá? Então, essas partes são ativáveis, tá? Então, aí estamos vendo um aparelho de contenção, né, com esse arco de Hawley na parte anterior, então, para manter a posição, né, dos dentes depois do tratamento. Mas na parte inferior, você vê um aparelho muito grande, a criança perde, então é mais comum contenção fixa, a parte anterior hoje em dia, tá? Então, olha lá, tá fazendo outro grampo, o grampo de grampo Adams, né? Grampo Adams, tá? Então, tem uma espécie de um gol na vestibular, duas orelhinhas de Mickey, que essas duas orelhinhas entram nas proximais e também consegue a retenção, né? Então, também é ativável isso. Então, esse é o Adams, olha lá. Estão começando a fazer ele ali, tem um golzinho, duas orelhinhas, e sobe, depois desce para o oclusal ficar bem certinho entre os dentes, para não ficar alto quando a pessoa oclui. Para que serve isso daí? Para reter o aparelho, para ele não ficar soltando. Né? Para quê? Para conseguir aplicar eventualmente uma força, né? E ter tanto a ancoragem que a resina vai promover, bem estabilizando o aparelho, pegando a maior área, e a retenção que os grampos vão promover. Então, olha lá o Adams novamente, esse tamanho desse gol varia muito de técnico para técnico. Tá? Então, tem gol pequenininho, gol caixote, gol futebol de salão e gol futebol de campo, sabe? Varia, né, do tamanho do dente e a forma que o técnico aprendeu a fazer, que tem variações, vamos dizer, que não vão afetar a função, tá? Então, resumindo, a gente tem aí, né, esses tipos de grampos que nós vamos realizar lá no laboratório. Cada aparelho vai ter um tipo de grampo. Tá? A gente vai começar pelo mais fácil, né? Aí depois o segundo e vai até chegar no Adams, que eu acho que é o mais difícil. Né? Então seria, para fazer essa parte, a gente já precisa ter os modelos, né, de gesso, né, para poder fazer os grampos, Ô, tá? Má, Eu, não é interproximal? então, também também varia a forma de falar. Já tem livro que fala proximal, tem livro que fala interproximal. Então, varia, viu? Então, Aham, mas é que nem a face proximal do dente, entendeu? Tem gente que fala face aham. interproximal e tem gente que fala face proximal. Então, o terceiro princípio é aplicar a força. Né? Depois que a gente já está ancorado, o aparelho já está retido, então aí a gente consegue promover então essa aplicação da força. Puf! Rapaz, que violência! O que é isso aí? Não leva a nada. Então, a gente tem vários tipos de força, né? Se a gente estudar aí a física, força igual a massa vezes aceleração, né? Já dizia o mestre Yoda, que a força esteja com você. Então, a gente tem vários tipos de força. Né? A gente normalmente usa essa que está embaixo, a tração, né? Ou tensão. Né? Então, tem a força gravitacional, que incrível que pareça, é muito importante para as próteses, principalmente prótese total. Né? A prótese total precisa da gravidade. Né? Na Lua, não para a prótese, a pessoa não consegue usar dentadura. Né? Então, é muito importante. Ok. Então, essa aplicação da força vai ter a reação. Né? Então, se eu estou aplicando a força, essa força, né, como já dizia aí Newton, né, então ação e reação. Se você der o tiro ali, se você não ter
a ancoragem ali atrás do pé, né? Então, para você segurar aquela força, você vai voar lá na parede, né? Então essa ancoragem, né? Então, só para deixar bem claro, né? Tem que estar acontecendo para você aplicar força. Então, tem vários artifícios aí para a gente aplicar força, no caso da ortodontia, né? Então, existem as molas, então, parafusos, elásticos, né? Então, os próprios expansores é um tipo de um parafuso, né? Então, que vão aplicar força no dente, né? E conseguir a movimentação dentária, né? O tipo de movimento que é desejado. Então, algumas molas existem para fazer no laboratório com fio, né? Alguns tipos de molas, existem vários formatos possíveis, né? Então, a gente vê aí em L, né? Em L com helicoide, então ele já faz uma voltinha que aumenta a flexibilidade, né? Porque tem mais fio, então fica um pouco mais flexível, né? A gente tem com 2 braços, com ou sem helicoide, e molas duplas também, 2, que pode ter com ou sem helicoide, ou dupla helicoide, né? Então, esse helicoide é como se fosse aqueles retornos do trânsito, né? A gente vem por baixo, aí dá uma volta, vem para cima e já está no nível superior, né? Como se tivesse que subir na ponte, né? O fio ele muda um pouco de nível quando faz essas helicoides, certo? Então, são tipos de molas aí, né, que a gente pode usar para empurrar um dente, por exemplo, para vestibular, para fazer um distalizador de molar, empurrar ele para distal, né? Às vezes tem molas que fecham diastema dos centrais, assim, com aparelho, né, removível, então a mola vem, né, um tipo de um L e fecha os 2 centrais. Então, vejam aí alguns tipos de molas realizadas com fios ortodônticos, né? Então, que são variações aí para se conseguir força, né? Dentro aí da função daquele aparelho, removível. Reparem que o fio termina sempre com retenção, porque esse dispositivo tem que estar bem firme dentro da resina para conseguir aplicar a força, certo? Então, vejo aí alguns aparelhos aí, ó, que a gente utiliza esses fios e utilizamos força, como o próprio expansor, né? Uma foto da própria FOP, tá? Então, lá do departamento de ortodontia, professor João, né? Então, aparelhos feitos lá no laboratório da FOP, né? Olha lá os grampos Adams, né? Então, o impedidor de língua, que é a grade palatina. Reparem que essa grade aí, ela está com uma helicoide no meio. Uma helicoide bem no meio, tem a grade para segurar a língua, e na do meio tem uma helicoide. Ué, por que colocou? É porque é um expansor junto. Então, aquilo aumenta a flexibilidade, o aparelho vai poder expandir e a grade vai ter mais flexibilidade. Aqui, continuar a continuação é muito bom também, né? Então, do que a gente estava discutindo aí, né, dos aparelhos aí possíveis, né, que pode ser feito, e variações, né, que podem ser feitas. Então, nesse caso aí, por exemplo, é um expansor e impedidor de língua. Provavelmente a criança tem tendência a ter mordida cruzada na parte posterior e mordida aberta na parte anterior, né? Uma combinação de problemas aí que podem ser corrigidos aí preventivamente nessa fase que ela, né, olha lá, dentes descidos, né? Nasceu já o molar definitivo ali, o 16 e o 26, na parte posterior, né? E os dentes descidos. Então, olha lá, o impedidor de língua e o expansor. Olha, uma coisa que eu gosto de também explicar. Reparem que esse aparelho,
cobriu o oclusal dos dentes. Isso daí a gente chama o termo encapsulado, né, que está ali escrito, está em cima ali, né, o encapsulamento dos dentes. Ele fica parecendo a placa de mordida, sabe? Que cobre o oclusal dos dentes. A pessoa, quando está ardendo, essa rampa aí, né, esse platô aí de resina que está cobrindo os dentes, tem que estar os dois lados tocando simultaneamente. Então, a pessoa fecha, não está um lado mais alto, o outro lado não encosta. Né? Os dois lados, o dentista ajusta, deixa bem encostadinho os dois lados, bem polidinha. Isso daí ainda vai causar aquele efeito da placa de mordida, de relaxamento, não ranger, né? Esquecer a posição que estava habitual de fechar, e a tendência é ir para uma relação cêntrica, uma posição de relaxamento centralizada, né? E a relação cêntrica, essa posição que é polêmica, que eu falei que durante as décadas foi tendo mínimas variações aí do que se acredita do que é o ideal. Mas tudo bem. Então esse encapsulamento também vai ajudar numa outra coisa, no caso desse aparelho. Imaginem que eu travei ali na minha imagem. Está travado ou vocês estão me ouvindo? Não, está tudo bem, né? Então a pessoa tem a mordida cruzada. Então ele tem aqui os inferiores mais para vestibular. A oclusão deveria ser assim, mas cruzou, está assim. Né? Então por isso que ele quer colocar o expansor, para isso daqui expandir, para descruzar a mordida. Se tiver tendo oclusão aqui, os dentes, olha que obstáculo de expandir, ó. Aí vai chegar um ponto que vai começar a pegar dente alto com alto, vai ser incômodo, vai estar totalmente fora a oclusão. Então, essa resina que está cobrindo os dentes, tirou de oclusão os dentes. Tirou de oclusão os dentes e deixou uma posição que é mais fácil que expandir, 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 sem o dente ficar trombando. Então, esse encapsulamento aí tira da oclusão, descruza e aí para na hora que estiver ocluindo certo. Né? Então, muitas vezes que tem expansor, muitas vezes é pedido também o encapsulamento dos dentes, né? Cobrir a oclusal, tá? Então, uma informação aí a mais unindo. De certa forma, é um tipo de ancoragem no dente, né? Só que no caso, um está empurrando o outro. Os dois lados, né, estão expandindo, né? Os dois lados estão expandindo. Existem variações de expansor que se coloca inclinado e mais para trás. Então, se quer expandir só uma parte, né? Então, aí teria uma grande área que é a ancoragem e uma pequena área que está sendo empurrada, vamos dizer assim, tá? Então, aqui está bem no meio, vai expandir por igual os dois lados. E aquela helicoide no meio, na grade, ajuda a não ter forças ali, né, que sejam danosas para o aparelho. Então, ele deixa o fio mais flexível para poder abrir. Olha lá o impedidor de língua, né, com expansor, com encapsulamento de canino até o molar. Tá? Olha aí um tipo de mola para aplicar força, né, para fechar o diastema por algum motivo. Só que, logicamente, fecha um, vai abrir o outro. Né? Então, uma placa ativa por molas para mesialização, no caso dos incisivos. Então, foi feito um arco de Hawley, né, esse arco vestibular, que tem que ficar centralizado no dente. Né? Então, ele tem uma alça na região dos caninos, né, que vai em direção à gengiva, desce e entra no palato para prender na resina. As duas molas aí, que é em formato tipo L, né, com um helicoide, para aumentar essa flexibilidade, em que o dentista ativa e mesializa os centrais, grampos de retenção.
né, interproximal. Olha lá, os grampos de retenção interproximal ali entre os dentes com a gota estética, né, tentando ficar escondidinha ali, bem na região interproximal. Tá? Aquele L, né, que retém o grampo dentro da resina. Tá? Uma observação sobre esses fios que estão dentro do aparelho, quando a gente faz a parte lá do palato, por exemplo, o fio não pode estar encostado no modelo, senão a resina não passa por baixo e aí o grampo pode soltar. Então sempre ele vem assim bem rente ao modelo, mas com um pequeno espacinho para que a resina envolva o grampo e ele fique preso na resina, né? Então a gente costuma pôr a resina até meio fluida assim nessa hora, né? Quase ali ainda na fase meio arenosa, sabe? Para quê? Para ela passar por baixo do fio assim e envolver o fio, porque às vezes a resina está meio plástica e ela vem, passa por cima do fio e não passa por baixo, aí o grampo solta, né? Então fica uma falha no aparelho aí, tá? Então é a dica laboratorial para fazer o grampo ficar preso na resina, tá? Hoje em dia tem canetas aí também que o pessoal está usando para fazer fio colorido, né? Foi uma novidade aí que a gente aprendeu ano passado, numa demonstração, né, em que os técnicos têm um tipo de caneta, depois a gente lembra o tipo de caneta, eu não lembro bem, que pinta o metal e faz fio verde, dourado, né, só para dar um tchan ali dentro do aparelho. Né, então, fio colorido é uma novidade aí que o pessoal está usando. Olha lá, então, essa mola que foi feita para mesializar os centrais, o arco de Hawley, né, centralizado, as duas alças que o arco de Hawley possui, que podem ser ativadas se quiser uma pressão maior na vestibular dos dentes. Olha lá o grampo, vista proximal, a vista né, aqui da parte frontal, né? Então a gente está vendo ali na parte posterior esse grampo interproximal ali, como ele fica. Tem essa gotinha aí que entra bem na junção dos dentes com a gengiva, naquele Y ali, é uma área retentiva. Sabe para quê? Para que esse aparelho não fique soltando, tá? Variações de molas, ó, então tudo que é tipo de mola possível de ser realizada aí, né? Logicamente isso daí é para didática, né? Só para vocês verem algumas variações. É difícil ter um caso com tantas molas, né? Cada uma empurra para um lado, né? Um dente vai para cá, outro dente vai para lá, outro dente, né? Então, isso daí o dentista ele vai planejar, né? E vai te pedir essas variações, tá? Então, nesse caso, foram feitas várias molas para treinar essas variações, vamos dizer assim, e demonstrar essas variações, tá? Então, olha lá o grampo Adams, né, o grampo tipo Adams, e essa placa que tem aí sua área grande de resina, adaptada nos dentes, adaptada na mucosa para conseguir ancoragem, possui os grampos de retenção para conseguir aí o princípio da fixação ou retenção, e esse aparelho não ficar soltando, e tem o princípio de aplicação da força, nesse caso aí, com o uso dessas molas, ok? Então, olha lá o distalizador de molar que nós vamos fazer, né? Então, o molar mesializou, teve uma mesioversão, a gente faz ali uma mola dupla, com dupla helicoide, né? A curiosidade aí, reparem que se eu fosse um carro e tivesse percorrendo o fio da mola ali, ó, sabe? Então eu vinha ali pela marginal, vinha, aí eu peguei o retorno, aí eu subi na mola, certo? Eu subi ali na mola, foi isso? Subi. Estou no nível superior. A próxima mola eu não posso subir de novo, senão vai pegar lá no dente de cima. Eu tenho que descer. Então eu venho, eu desço o fio. Então fica uma mola com uma dobra que sobe e a outra mola que desce. E assim elas ficam no mesmo nível, essa mola, né? Essa mola que está servindo para quê? Para distalizar este molar.
né? Então, repare que tem uma resina na frente da mola, uma resina que ocupa o espaço, né, que faltaria para fazer a mola. Então, aquela resina, ela é ancoragem, né? É o pé na parede para empurrar o piano. Essa resina que está aqui no lugar do dente aqui, descido, né? O 85, né, que caiu antes, né, teve algum problema, perdeu o 85, o molar mesializou, então lá no lugar do 85 a gente pôs a mola distalizadora e Vou esse precisar meio atender o dente aí, telefone, Mar, só um minuto. fica à vontade. Então tem meio dente ali, né, que vai servir ali para o antagonista ocluir, instruir e para apoiar a mola, empurrar. Né? Do outro lado, o mantenedor de espaço, que não vai aplicar força, só vai manter o espaço para que o dente não mesialize, certo? Então, foi feito um grampo circunferencial e dá para ativar alguma coisa naquele molar ainda, viu? Aquele molar ainda tem uma helicoide ali, né? Que talvez dê para fazer algum movimento aí, né? Para distal, tá? Então, e o molar aí como mantenedor de espaço. Ô, Si, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu ver se ela vai ouvir. Si, posso fazer a pergunta para você? Nesse grampo circunferencial aqui, que está do lado esquerdo aí, ele tem uma helicoidinha ali. Ele também consegue ativar e distalizar ali o molar? Aham, consegue. Ah, também é um tipo de mola ali, né? É, ali é. Aham, também. Entendi. Tá. Então, se fosse É, só a os dois retenção na lados resina eles ali, conseguem. né? Hã? Os É, dois lados conseguem. é outra forma de fazer, né? O Aham, distalizador. é. Aham. É, Perfeito. só que é menos, não dá para ativar muito, né? É menos ativação, né? Menos ativação. É. Ok. Aham. Legal. Só para complementar aí, né? Que aqui também tem um dispositivo É. de mola. Aham. Legal. Thank you very much. Então, aqui temos uma placa labioativa, né? Então, é um tipo de aparelho que afasta um pouquinho aqui o lábio dos dentes, ele fica com volume aqui, né? E afasta o lábio um pouco, né? Isso para trazer muitas vezes o dente para vestibular. Então a gente tem aí os grampos de retenção aí no tipo gota, que a gente chama de gota mesmo, olha lá. O grampo está perpendicular, né? A gota está perpendicular ao dente, faz um C e depois cai na oclusal. Então, esse é um grampo que eu falei aí, que é mais fácil um pouco de remover ele, por causa que tem esse C. Né? Dá um pequeno volume na vestibular. Tá? Então, um grampo tipo gota. Tá? Então, temos esse escudo labial, que tem algumas formas de fazer, né, que afasta um pouquinho o lábio. Nós não vamos fazer esse aparelho. Né? Reparem ali que tem um fio, aqui geralmente é fio um pouquinho mais grosso, às vezes fio de 1, 0,9. Né? Essa parte aqui no centro do aparelho, por dentro da resina, às vezes é colocado nos aparelhos inferiores para dar resistência. O pessoal chama de alma. Então, a gente faz sempre orando nessa parte, né? Então, porque é a alma do aparelho. Né? Então, esse fio que está aqui, ó, por dentro da resina, é para dar resistência. Quando você acha que o aparelho só de resina vai ficar frágil, ele é embutido ali dentro da resina, né? Um fio. Às vezes pode fazer algum tipo de retençãozinha nele, tem gente que faz uns cortezinhos para ele travar melhor dentro da resina. Então, é a alma. Olha lá, essa placa lábio ativa, né? Então tem uma área de resina aí, tem algumas formas de fazer, né? Então aí que afasta um pouquinho o lábio, né? Dos dentes, tá? E olha lá nessa vista por anterior, né? O grampo gota que eu falei que ele fica mais perpendicular aqui embaixo, trava até melhor, por causa daquele dá uma enroscada melhor, porém ele faz um tipo de um C e tem um volume
aí na vestibular dos dentes, né? Alguns pacientes não gostam, mas quem vai decidir isso? O dentista. Ok, então aí uma combinação de aparelhos, são variações do tema, olha lá. Placa impedidora lingual. Placa que está impedindo a língua, ela tem uma grade palatina ali, né? Só que esse daí não tem expansora, é só impedidor de língua. E a pessoa ainda também perdeu o dente ali, o central. Então foi feito ali um mantenedor de espaço estético aí também. Isso ajuda aí a criança até, né, usar o aparelho com mais gosto, né, porque corrige esse problema de estética para ela, né. Então ajuda a esquecer que tem uma grade ali na língua, né? Então, provavelmente mordida aberta, interposição de língua, né? Então, aí, grampo circunferencial, olha lá ele, o meio Jackson, bire, bire. Então, estamos aí um meio Jackson, né? Então, na região ali posterior, para quê? Para reter o aparelho. Tá? Olha aí o visual anterior, aí, o grampo circunferencial, olha lá, até que fica bem escondidinho, né? Não tem esse volume vestibular. Né? Então, mantenedor de espaço, aí a criança perdeu o dente, mantém o espaço, né? Dá uma estética. O arco de Hawley, né? E a grade palatina para impedir a língua. Tá? Aqui um outro caso de mantenedor de espaço, né, com esses grampos interproximais e do outro lado um circunferencial, né, e aí vem a parte dos expansores, tá? Então alguns aparelhos aqui que a gente mostrou para a gente ver essa função aí, essa forma de fazer as molas, tá? E etc. Tá? Então a parte dos expansores também é um assunto bem da parte prática, né? Eu acho que é passar um pouquinho do ponto. Eu preferia, acho que, começar a fazer os exercícios também, né? Fazer os exercícios com fios, tal, tal. E vai chegar uma hora que a gente chega no expansor e estuda ele um pouco mais relacionado com a prática, sabe? Senão, a não ser que eu não tenha alternativa, né? Aí eu antecipo essa aula, tá? Então, vou deixar na manga essa aula. Vamos, né, focar agora nos exercícios, tá? Que eu vou começar a demonstrar, então, agora na quinta-feira, tá bom? Então, façam boas anotações.